Então, né, boa tarde todo mundo. Boa tarde, a gente já falou um pouquinho aí, já falamos um pouquinho sobre as nossas cidades do coração, as nossas cidades. A gente está vendo aí no chat gente de todo mundo, né, Pam? Tem gente da Califórnia. A Thaís. Achei chique. Tô achando muito chique esse começo, gente. Tô achando muito chique. Muita gente. Porque a gente tá Orlando. em português, né? Olha lá. Tem até gente de Orlando, amei. Muito bom. Orlando, Irlanda, Espanha, Espanha. São Diego, Califórnia. São Sebastião. Nossa, vários lugares. Acho que a gente pode começar, né, gente? Vamos começar? Vamos. A gente fala pouco, né? Acho que a gente fala muito pouco, então é bom a gente começar. Vamos embora, então. Então, gente, primeira coisa, hoje é dia de 8 de março, né? Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres maravilhosas que estão nesse chat. Para você que é homem que está nesse chat também, um feliz dia para vocês, um dia para vocês, né? Acho que a gente tem aqui um desafio muito bacana, que é conversar sobre inclusão, sobre diversidade e sobre pertencimento, né? Eu acho que o Dia Internacional da Mulher, ele é emblemático nesse sentido, então queria agradecer a todos os homens que não deixaram o preconceito os guiar e que estão aqui participando dessa conversa junto com a gente também. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres maravilhosas que estão aqui presentes. E agora eu vou passar para a nossa querida Pam, que vai contar para a gente um pouquinho de quem que é ela por aqui, né? Vai lá, Pam. Obrigada, Raque. Olá, pessoal. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento. Meu nome é Pamela, mas aqui o pessoal me chama de Pam. Cotton, para quem não sabe, é algodão, de algodão doce, cotton candy. Meu pronome é ela, dela. E eu vou contar um pouquinho mais. Eu comecei na HubSpot há 4 anos atrás, inaugurando o suporte em português. E hoje em dia eu sou gerente da comunidade em português da HubSpot. Para quem não conhece, a comunidade é um fórum em português, onde a gente tem eventos como esse, lançamentos de produtos, e a gente conecta outros clientes brasileiros que são apaixonados pela HubSpot em um só lugar. Então, para quem não conhece, eu indico conhecer a nossa comunidade. A gente vai deixar o link daqui a pouquinho. E agora eu vou passar para a Raque, a nossa mais nova gerente de marketing no Brasil, para se apresentar um pouquinho mais. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raque, eu sou a nova gerente de marketing aqui da HubSpot para a operação brasileira. Estou muito feliz com essa função, acabei de chegar, faz 4 meses e meio que eu embarquei nessa nova jornada. Eu sou residente aqui de Dublin, na Irlanda, estou morando aqui há 4 anos já. Comecei a minha carreira como jornalista, trabalhei em comunicação interna, externa, eventos, social media, mudei para a Irlanda para fazer um mestrado, fiz uma caminhada gigantesca aí em todos os sentidos, quando a gente fala de comunicação, né? Então, e sou super apaixonada por marketing, por digital marketing e pela HubSpot, que sempre esteve lá do ladinho, ou com o seu blog, ou com a HubSpot Academy, ou com as suas redes sociais, me trazendo informação, me trazendo conteúdo, me trazendo referência. E então, para mim, é muito bacana estar aqui ajudando a representar a operação brasileira na HubSpot. Tem uma coisa super engraçada que eu queria compartilhar aqui com vocês, que acho que, né, só para a gente trazer um pouquinho de leveza para esse momento, eu acho que tem pouca gente no chat que vai saber disso, mas um dos meus guilty pleasures é que se você jogar no Google o meu nome e o nome da banda Skank, que é a banda mineira Skank, maravilhosos, vocês vão encontrar fotos minhas com o Skank, porque é esse nível de fã que eu sou. Eu sou do fã-clube do Skank,
Ajudei a criar o fã-clube do Skank de São Paulo e tô dando esses 2 segundos aí para todo mundo googar Hack Skank e achar umas fotos comprometedoras. Enquanto isso, vou passar a bola para nossa maravilhosa Cris, que vai também se apresentar e falar um pouquinho de quem que é a Cris no Jogo do Bicho. Vai lá, Cris. Ai, Hack, depois dessa aí eu achei ótimo. Eu não fundei um fã-clube, mas adorei, vou digitar depois, muito bem. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Hack e Pam. Um prazer incrível estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito honrada. A melhor palavra que eu achei para definir o convite de vocês foi honrada, porque eu celebro muito o dia 8 de março. Sempre celebrei porque eu tive a honra também, a dádiva de trabalhar com muitos grupos de mulheres e grupos de mulheres que nessa data a gente sempre ficava assim, celebra, não celebra, ganha flor, não ganha flor, ganha chocolate, não ganha chocolate, isso é bom, isso é ruim. Mas eu, no fim, eu cheguei à conclusão de que tudo era muito bom, porque era muito bom a gente ainda refletir sobre tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria agradecer é vocês pelo convite, agradecer quem está com a gente aqui hoje. É um tema disputadíssimo, né? Falar sobre esse tema, no Dia Internacional da Mulher, um desafio. Agradecer bastante quem ajudou a gente, acho que a partir do convite de vocês convidaram, sem querer também, a Tropical a refletir sobre o nosso papel em relação a toda a temática que envolve o Dia Internacional da Mulher, e aí a gente vai falar um pouco mais do não preconceito, etc. E vocês fizeram um convite muito intenso para a gente, maravilhoso, sobre essa reflexão, né? Muitas vezes nem eu sabia o tanto que a gente podia falar sobre isso, porque era um pouco natural o processo, mas o convite de vocês, ele trouxe à tona muitas coisas boas, muito levantamento bom e muita reflexão. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, já desejando um feliz dia de luz para todo mundo aqui que tá com a gente no webinar, desejando que a gente possa sempre celebrar. A palavra celebração é muito boa, cai bem, sim, celebrar conquistas e poder evoluir nessas conquistas. Enfim, então, o primeiro momento aqui é uma gratidão para vocês duas, para toda a HubSpot que está envolvida nessa temática amplamente, né, em todos os as suas ações também agora. E aí vocês vão ter esse tempo para abrir isso aqui, para falar o que a HubSpot está promovendo, que eu sou super fã também dessa oportunidade que a gente tem de aprender com vocês. Enfim, vamos lá, né? Vamos começar a parte que me compete também de compartilhar um pouco de experiência. Então, vamos lá. Hack, me ajuda? É isso, né? A gente estava treinando antes, mas o webinar começou, então a Hack me ajuda aqui, é isso? Vamos lá, então. Antes da gente começar a entrar nesse papo lindo e maravilhoso, eu tenho alguns convites aí para fazer para vocês. Então, gente, a gente está ativo nas redes sociais, a gente está no Facebook e no Twitter, nesses endereços que vocês estão vendo aí na tela. A gente também está no Instagram, instagram.com/HubSpot, e no LinkedIn também, linkedin.com/HubSpot. Esses 2 endereços são endereços globais, em que, de vez em quando, a gente vai ter um conteúdo nacional por lá. Então, é sempre legal seguir para a gente também saber o que está acontecendo na HubSpot ao redor do mundo, mas a gente vai ter uns conteúdinhos em português lá para a galera também. E a gente tem, claro, a nossa comunidade 100% em português. E aqui no slide tem as instruções para participar. A Pan já falou um pouquinho da comunidade na nossa introdução. É uma comunidade para a gente falar dos produtos HubSpot, para a gente falar das soluções, para a gente falar dos cursos da HubSpot Academy, para a gente tirar dúvida, para a gente conversar com mais pessoas que também estão usando a HubSpot, tanto nos levels free quanto nos levels premium. Não tem diferenciação de conteúdo, a gente está ali para compartilhar essas ideias e para compartilhar um pouquinho de como que a HubSpot pode ajudar as empresas a crescer e a crescer com sucesso, né? Então, participe também da comunidade e siga a gente nas redes sociais e bora começar, né? A agenda do dia de hoje é uma agenda bem simples, é uma agenda bem objetiva. A gente vai falar um pouquinho da importância da diversidade
em uma maneira geral e também no ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouquinho do panorama mundial e do panorama nacional, então a gente vai ter um pouquinho desses dois lados. A gente tem um pouco de dados a respeito do que a HubSpot está fazendo, tanto no sentido global quanto no sentido Latam e Brasil, para incluir, para diversificar e para trazer essa noção de pertencimento, que eu acho que é super importante, é um tema super relevante para a gente conversar. A gente tem a maravilhosa Cris, que vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência prática de ser uma líder no mercado brasileiro, como ela começou a Tropical Hub, e os principais dados, né, um pouquinho de o que a Tropical faz, como a Tropical funciona, e a liderança feminina na Tropical. E aí, no final, a gente abre para perguntas e respostas para a gente interagir com vocês no chat e para a gente bater um papo real e trocar experiências e fazer esses contatos, né? Adicionar a galera no LinkedIn, adicionar nas redes sociais, a gente vai ter tudo isso. A logística do Zoom é bem simples, vocês provavelmente estão super acostumados com isso, mas aqui embaixo, no nosso webinar, a gente tem as opções de chat, a gente tem as opções de raise your hand, ou levantar a mão, e a gente tem também a opção aqui do perguntas e respostas. A gente vai usar tudo isso durante o nosso webinar. Se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente. Nas perguntas e respostas, a gente vai responder tudo no finalzinho. E vamos usar o chat para a gente interagir entre nós, para a gente bater um papo enquanto o webinar está rolando. Beleza? Então, para começar, a gente tem aí um pequeno aquecimento, que é uma perguntinha, para a gente ver se está funcionando, né? Se a galera está interagindo no chat, se está todo mundo animado. Eu queria saber o que vocês dariam de conselho para vocês mesmos quando vocês eram mais jovens. Então, imagina a Hack de 15 anos. Olha para a Hack de 15 anos e pensa, porra, Hack, o que é que eu te daria de conselho para você chegar aí onde você chegou? A Débora de 15 anos que está aqui no chat. Débora, conta para a gente, o que você daria de conselho para você mesma? Quem mais está aqui no chat? A Adriana, a Priscila. Vou chamar todo mundo pelo nome. A Adriana Thaís falou aqui já. A terapia foi ótima, eu já li aqui. Faça terapia, Thaís. Faça terapia, Thaís. Não, adorei. Louca. Aí tá muito bem. Eu falaria que eu soubesse dizer não. Sim. Seja ousada, a Lisiane falou. Ousada, adorei também. A Júlia falou confiança. Sim. O Murilo falou aqui, vai dar tudo certo, seja persistente. Adorei também. Arrasou. A Ana eu não falava isso para mim, viu, Murilo? Eu devia ter falado mais isso quando eu era mais jovem. Assim. Sim. Gente, Ana... eu tô aqui na Tropical e a galera tá rindo do Não Case, tá? Só para avisar, eu escutei as risadas altas, se vocês escutarem. Foi isso mesmo que aconteceu aqui? A Adriana falou, não case. Maravilhoso! É uma pergunta que você foi muito corajosa, né, Raque, de fazer lá. Olha lá, tem várias respostas, gente. Tem um monte de respostas que fazem muito sentido para todos nós, né? Então, acho super relevante, acho super bacana. Sim. Cris, o que você diria para você mais nova? Para eu mais nova? Eu acho que eu ia aproveitar a frase da Ana, que se der medo, vai com medo mesmo. Eu fui muito medrosa, eu demorei muito para tirar o medo, sabe? Foi uma coisa que demorou para sair, assim, a membrana do medo. Então, eu gosto da Ana colocando, se der medo, vai com medo mesmo. Acha um jeito, mas vai, né? Sim. Eu diria para a Pamela de 15 anos para continuar sonhando alto, que os sonhos mais altos, os sonhos mais doidos se tornaram realidade. Então, para continuar sonhando e não desistir. Muito bom, é isso aí. E você, Raque, o que você diria? Eu diria
para a hack mais nova, para ela confiar mais em si mesma, porque síndrome da impostora é um negócio que me seguiu, e eu acho que ainda me segue. Me seguiu por muitos anos, eu já fui muito pior do que eu sou hoje em dia, mas ainda tem um pouquinho ali de síndrome da impostora, de vez em quando, a gente olha, a gente fala, será que eu consigo? Será que eu consigo mesmo? Né? E eu acho que, pois é, a gente viu aqui um monte de conselhos super legais dentro do chat, e eu acho que eu trouxe essa pergunta para a gente começar a pensar nas grandes diferenças, né? Então, a gente vê com informação de pesquisa que homens, quando eles refletem sobre os conselhos que eles dariam para si mesmos, mais novos, eles geralmente pensam em coisas mais objetivas, em coisas mais diretas, enquanto mulheres elas vão mais no sentimental, no coisas que elas deveriam ter feito antes, no coisas que elas deveriam ter mudado antes, no coisas que elas deveriam ter arriscado antes, ou coisas que deveriam ser muito diferentes. Então, aí eu trago uma outra pergunta para a gente começar a refletir, né? Por que a gente tem que falar tanto de diversidade, né, gente? Que negocinho é esse que a gente fala tanto de diversidade, que a gente tem que falar tanto de pertencimento, das pessoas saberem onde estão, como é que pisam, onde pisam, e falar de diversidade de gênero ainda? Será que ainda precisa falar disso, né, gente? E para mim, e acho que para todos nós que estamos aqui hoje, né? Senão a gente não estaria nesse webinar hoje, eu acho, vamos lá. Eu acho que a gente precisa sim, eu acho que a gente precisa muito, a gente precisa falar sobre diversidade até que seja super óbvio, até que todo mundo pratique diversidade todos os dias. E até que a gente chegue num tempo em que não seja mais necessário falar que a gente tem que falar sobre diversidade. Acho que um grande sonho é a gente olhar para trás e falar, poxa, lembra quando a galera achava que falar sobre diversidade era antiquado? Vocês lembram disso? Que negócio mais do passado, né? Que negócio mais diferente, né? Acho que, como a gente está dizendo aqui na apresentação, diversidade é qualquer dimensão que possa ser usada para diferenciar grupos de pessoas um dos outros. E aí a gente está falando de diversidade de gênero, a gente está falando de diversidade de orientação sexual, a gente está falando de diversidade de região, a gente está falando de diversidade em todos os níveis. Diversidade é amplitude, ela vai muito além do rosto de alguém, ela vai de entender, como diria minha amada mãezinha, que cada pessoa é um mundo. Literalmente, cada um de nós é um universo inteiro. Cada pessoa representa uma história, uma cultura, um jeito de ver o mundo. Falar de diversidade nos Estados Unidos, onde a questão racial ainda é uma questão extremamente forte, e é uma coisa. E falar de diversidade no Japão é uma coisa completamente diferente, porque a diversidade de etnias no Japão não é um problema. A diversidade de idades é uma questão que está em voga no Japão no momento e que é muito importante ser falado. Então, falar de diversidade é isso, é falar dessa amplitude, é falar desse cenário gigantesco, é reconhecer que cada pessoa é um mundo, né? E aí, quando a gente filtra um pouquinho para falar daqui do nosso lado, do mundo mesmo, a gente tem aqui alguns dados sobre diversidade na América Latina. E a gente sabe, né, que aqui na América Latina, a grande maioria dos nossos habitantes é descendente de 3 grandes grupos raciais e étnicos, né, sendo os indígenas, os europeus e os africanos. Então, todos nós temos algum tipo de descendência ou indígena, ou europeia, ou africana. E aqui, desse lado do mundo, o termo mestiço, né, que é o termo que é geralmente usado para
se referir às pessoas de linhagem mista, europeia e indígena, é um dos termos que a gente usa, né? Enquanto o termo mulato, ele se refere às pessoas que são de origem mista africana e europeia. Tem milhares de séculos de mistura racial aí, tem milhares de estudos a esse respeito, e tem milhares de variações de raças na América Latina que coexistem com essa descendência e ascendência africana, europeia e indígena. E além disso, como a gente pode ver aqui nesse mapa, né, cada país da América Latina, América Central e América do Norte, ele tem a sua própria diversidade de raça e de etnia. E nesse gráfico, que a gente vai mandar para vocês a apresentação completa depois desse webinar, ele tem esses dados mais detalhados. Quando a gente fala de Brasil, o buraco é bem mais embaixo. A gente tem milhares de vestígios de um sistema escravagista que ainda estão ao nosso redor, né? A gente tem milhares de testemunhas dentro da sociedade brasileira, e a gente pode falar que na superfície a gente é muito parecido com qualquer outro país latino, mas a história do Brasil como um país ocidental, em que o comércio de escravos foi o mais ativo e mais duradouro, e a prática que perdurou até 1888, a gente tem que olhar um pouco mais para esses termos, a gente tem que prestar mais atenção nessas desigualdades, né? Tem essa pesquisa aqui que eu queria levantar também do Minority Rights, que diz que apenas 53% da população brasileira se identifica como afro-brasileira ou como parda, mas que essa população ela representa 2/3 e 76% dos encarcerados e dos mais pobres. Então, esse é um dado muito grave, né, gente? A gente vai mandar também para vocês, junto com essa apresentação, todos os dados e todas as fontes de pesquisa que a gente usou na preparação desses slides, tá? E aí, quando a gente volta um pouquinho para a diversidade dentro do ambiente de trabalho, a gente vê que a gente tem um monte de informações aqui em termos de raça, em termos de etnia e em termos de gênero, né? De acordo com esse relatório de diversidade da consultoria McKinsey, as empresas que têm um equilíbrio saudável entre homens e mulheres, elas são 21% mais propensas a superarem os seus concorrentes. Então, né, obviamente, todos esses dados de diversidade, eles estão, sim, presentes no ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala um pouquinho com mais detalhes, né, de ambientes que têm esse equilíbrio entre raças e etnias, a superação de objetivos e a superação de metas em detrimento dos concorrentes se eleva para 33%. Quando a gente amplia essa visão para falar de diversidade de gênero, de etnia e de idade, essas decisões elas são melhor tomadas em 87% dos casos. Então, tem um monte de informação aqui fora para a gente falar, olha, gente, levanta a mão aí, diversidade é importante, diversidade é essencial para o sucesso das nossas empresas, para o sucesso no ambiente de trabalho, né, gente? Aí a gente tem aqui um outro relatório da Deloitte que fala um pouquinho mais sobre mulheres, né? Esse relatório ele mostra que 51% das mulheres, e é um relatório agora de 2020, então a gente sabe que a gente teve aí a pandemia que ainda está afetando muita gente, e que está afetando muita gente não, né, gente? Está afetando ainda todo mundo. Nesse relatório da Deloitte, a gente consegue ver que 51% das mulheres, elas estão, esse ano, menos otimistas em relação aos seus desafios profissionais e crescimento na carreira do que elas estavam antes da pandemia, né? Tem também um relatório que eu chequei de uma organização sem fins lucrativos que ela se chama Unwoman. Eles mostram
que as mulheres elas não recuperaram os empregos delas entre 2019 e 2021. A renda perdida também não foi recuperada no comparativo com o ano anterior, e a participação feminina em governos e instituições, incluindo imigrantes e pessoas com deficiência, também diminuiu nesse cenário pós-pandemia e está longe de ser igualitária. Então, a gente tem aí muita coisa para mudar. A Deloitte também aponta que as mulheres LGBTQIA+, elas também enfrentam maiores desafios, as mulheres pretas enfrentam maiores desafios, a maioria das mulheres não está satisfeita com os seus empregos e existem mulheres trabalhando em empresas que elas prestam atenção à diversidade, que elas prestam atenção à inclusão e pertencimento, e quando elas trabalham nessas empresas, elas são mais engajadas, elas são mais produtivas e elas são mais leais. Quando a gente fala do Brasil, a gente vê, nós mulheres, a gente estuda mais, a gente se preocupa mais com qualificação profissional, mas por algum motivo, a gente ainda recebe menos dinheiro no fim do mês, a gente ainda conquista menos cargos de liderança ou de gerência, e a gente ainda participa menos das decisões. Isso é muito triste, mas ainda é uma realidade. E aí, gente, a boa notícia é que tem um monte de empresas por aí que está tentando mudar essa história. E, cara, ou mudar essa história diretamente, ou ajudar outras empresas a prestar atenção nessas informações e ter essa ciência. E a HubSpot é uma dessas empresas. A HubSpot está tentando mudar essa realidade, atraindo novos talentos pelo que essas pessoas são. Talentos. Não importa o sexo, não importa a raça, não importa a etnia, a nacionalidade, a orientação sexual, não importa nada. Cada pessoa é um mundo, né? E o nosso relatório global de diversidade, que foi publicado agora em fevereiro, ele traz alguns dos resultados desses esforços, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? O nosso relatório mostrou que dentro da HubSpot, 53% da nossa força de trabalho é formada por homens, enquanto as mulheres elas ficam com 46,9% dos cargos e 0,2% são de pessoas que declaram-se como gênero neutro, né? Então, a HubSpot está correndo atrás de alcançar a paridade, ou seja, a igualdade de posições. A gente ainda tem um caminho para andar. Esse é o 6º ano do nosso relatório de diversidade, inclusão e pertencimento. Também vou mandar o link após o webinar para quem estiver curioso de saber um pouquinho mais sobre esses dados, né? E aí, é muito importante a gente ter em mente também que esse esforço ele vai de dentro para fora, né? É uma coisa que a gente trabalha aqui dentro, tanto para a nossa turma, né? Tanto para os funcionários aqui dentro da HubSpot, como para os nossos parceiros, as empresas com quem a gente faz negócio, os nossos vendedores, as equipes de suporte, todo mundo, e as empresas que têm o nosso produto, para a gente trazer esse enriquecimento, né? E uma outra coisa muito legal que aconteceu no final do ano passado foi quando a Yamini, ela assumiu as rédeas do nosso negócio em setembro, se tornando a nossa CEO. Então, a gente hoje é uma empresa liderada por uma mulher. A gente também tem 4 mulheres nos nossos cargos mais altos executivos e mais de 50% das nossas líderes que são mulheres, incluindo a nossa diretora maravilhosa, Shelly, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ela manda lembranças, ela fala que ela está super feliz com esse webinar que está acontecendo aqui hoje, e ela vai estar no dia 10, num outro webinar sobre lideranças femininas para a comunidade Espanha. Então, quem quiser praticar espanhol, eu também vou deixar o link para vocês participarem. Também é um webinar gratuito, também vai ser um webinar sensacional. E aí,
Trazendo um pouco mais das nossas iniciativas, a gente tem uma série de programas que são voltados à diversidade, à inclusão e a pertencimento. E alguns deles são esses aqui que a gente listou, né? Que são o Mulher no HubSpot, ou Women at HubSpot, Mulheres da Latam, ou Mulheres da América Latina, Mulheres em Tecnologia, mulheres que trabalham com tecnologia. A gente tem também o Black at HubSpot, que é um movimento global também da comunidade negra que trabalha na HubSpot ou que tem ou que é parceiro da HubSpot. O POCA, que é o People of Color at HubSpot. A gente tem uma aliança LGBTQIA+, e a gente tem um monte de ações voltadas para apoiar instituições que fazem esse trabalho com minorias e com instituições que estão voltadas a trazer diversidade, inclusão e pertencimento. E aí, né, encerrando aqui a minha parte dessa apresentação maravilhosa, eu queria convidar a nossa querida Cris para contar para a gente um pouquinho de o que é ser uma liderança no Brasil e trazer o exemplo prático da Tropical Hub. É com você, Cris. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, eu só queria falar antes de começar aqui me apresentando que os comentários no chat são muito legais. Muito legal ver vocês expondo esses cenários. A gente que... Eu falei assim, eu era mais medrosa, né? Mas talvez eu tenha uma simbiose ali com a fala da Hack, onde eu, não, na verdade, também não tinha muita liberdade de falar e achava que se eu falasse eu estava falando bobagem, né? Que a gente tem muito disso, dependendo da criação. Sou mineirinha, como eu falei no começo aqui, a gente às vezes não sabe se vai para lá, vai para cá, fica ali no meio termo para algumas coisas. Não que eu não seja corajosa, hein? Os mineiros de plantão aqui, por favor, não fiquem chateados comigo. Mas a gente tem... Viu, Rodrigo? Eu vi o Rodrigo no chat também. Mas eu queria Rodrigo dizer... maravilhoso. O Rodrigo maravilhoso, tá ali, eu queria responder para ele. Mas vamos lá, deixa eu começar então minha fala, eu acabo pegando o gancho aqui com vocês, mas o chat está muito legal de ver. Eu não consigo prestar atenção e digitar ao mesmo tempo, é uma euforia para mim estar aqui também, então eu não consigo interagir com o chat, então vou interagir falando com vocês, tá? Eu sou a Cris, então vamos lá, meu slide está aí, eu vou me apresentar para vocês com um GIF, tá bem rapidinho aí, mas vocês estão vendo que eu tenho alguns papéis, aí tô eu barriguda, eu com uma roupa toda brilhante, porque eu já fui bailarina, eu tive uma carreira de bailarina por 10 anos, fui bailarina profissional, não trabalhei no corporativo, isso é um dado muito curioso sobre mim, né? Hoje eu estou aqui à frente de uma empresa, eu lidero uma empresa que tem uma conduta, vamos chamar corporativa, não sei falar bem isso, mas assim, a gente fica aqui sentado, executivamente, falando de projetos, de tecnologia, mas eu já falei muito sobre arte também. Não tive nenhum fã-clube ainda, viu, Hack? Mas falei muito sobre arte. Dancei. Tem um fato curioso, eu dei uma entrevista para o Jô Soares, se ninguém sabia disso, eu achei esse um grande feito da vida, conto para os meus filhos, fui uma entrevistada no programa, achei divertidíssimo, né? E hoje, assim, eu trouxe a apresentação dizendo, eu sou a mãezinha do Vida Mel, e tenho um cachorrinho agora, estou aprendendo a ser mãe de cachorro faz uns 10 meses, né? Meus filhos são uma riqueza, eu acho que toda mãe fala isso, não é muito novidade, mas eu já sabia desde quando eu era muito novinha que eu tinha que ter espaço para ter minha família dentro dos meus objetivos profissionais. Então, se tinha uma coisa que eu sabia desde que eu me desenvolvi, assim, estudando, né, mesmo no colégio, na escola, era que eu tinha que ter um equilíbrio, porque eu ia ter uma família, provavelmente, eu ia ter um momento de estar com os meus projetos, que eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa muito intensa, vocês vão ver isso ao longo da minha fala, mas eu queria que a minha família sempre estivesse junto. Então, não interessa onde eu vou, meus filhos, eles vão junto comigo. Curiosamente, agora ela acabou de sair, minha filha hoje acordou com uma febrinha, né? Momento aí não manda para a escola, não sei o quê. Então, hoje, na preparação do dia de hoje, ela esteve comigo o dia inteiro, estava aqui enquanto eu estou me arrumando para o webinar, mas eu estava com a minha filha alta pendurada em mim, ela tem 5 aninhos, a Mel. E o Vitor já tem 15, está me assistindo provavelmente. Mas ele não gosta de manifestar já, porque ele já não gosta mais, né? E essa vida familiar e a vida profissional, elas não viraram duas coisas na minha vida, elas eram uma coisa na minha vida. Então, eu sempre trouxe tudo junto no meu discurso, né? E sou casada com o Bruno, que atualmente é meu sócio também.
Então, eu não sei se eu casei com o marido, ou se depois a gente virou sócio, eu já não sei mais dizer o que aconteceu de verdade, porque a gente também já se misturou, e essa história de HubSpot, de inbound, de Tropical Hub, acabou invadindo nossas vidas. É onde eu chego aqui para contar para vocês, né? No papel que não é pessoal, só vou terminar uma aqui pessoal que eu acho importante, anotei enquanto vocês estavam falando aí no chat. Não, Hack, pode até mudar, por favor, pode mudar já o GIF, já foi muito GIF aí, né? Obrigada. Mas eu sou de uma família de muitas mulheres. Isso é muito legal de contar para vocês que estão aqui. Eu tenho duas irmãs, né? Nós somos 3 mulheres, uma mãe super batalhadora e um pai super apoiador da nossa jornada de crescimento. Então, só que não são só eles. Eu tenho muitas primas, se elas estiverem me assistindo, manifestem-se, assim, é muita mulher. Eu convivo com muita mulher desde sempre. Eu tive um dos desafios da vida foi aprender a conviver com homens, né? Porque é muita mulher. Quem conhece, quem vai nas minhas festas de família, a proporção é 70-30, é 80-20. Então, a gente teve que aprender a conviver com um universo muito, muito feminino, né? E acabei tendo essa dádiva, eu vou chegar na Tropical Hub agora, de fundar a Tropical Hub junto com o Bruno. Hoje eu tenho a posição de CEO na Tropical, o Bruno cuida muitas operações táticas, né, de HubSpot. Ele, quem já aqui vai nos Hugs, conhece ele também, o universo, um ecossistema. Mas eu cuido bastante da gestão, da liderança de pessoas, eu cuido aqui também do crescimento, eu tenho um olhar mais médio e longo prazo para a gente ver para onde a gente vai, para onde a gente está levando esse projeto. Então, o convite de hoje, ele me fez refletir bastante sobre o meu papel de liderança, mas aí eu queria até aproveitar a oportunidade, não de falar sobre o empreendedorismo na Tropical, eu até queria fazer essa divisão para a gente aqui, porque quando você pega o tema do nosso webinar, você fala assim, quais são os desafios de liderança no Brasil? Eu tive grandes dificuldades de não confundir com os desafios do empreendedorismo no Brasil. Porque empreender no Brasil é fogo, né? Então, como a gente tem o desafio do empreendedorismo, eu fiquei um pouco assim, eu tive que filtrar bastante para não trazer ele para o webinar de hoje. Mas eu trouxe o da liderança feminina, talvez, né? Talvez não, é esse que eu trouxe, tá? Já vou deixar mais claro aqui. Então, a Cris da Tropical Hub, que lidera isso daqui desde o começo, assim, eu fundei, e eu não trouxe essa imagem aqui, mas eu vou contar um negócio divertido já, aproveitando e falando. Eu tinha muito medo de empreender, porque eu estava grávida, só para avisar todo mundo, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, eu fiquei com muito medo de empreender grávida, né? Mas um dia eu fui fazer um omelete, eu quebrei um ovo e ele sorriu. Depois eu mando essa imagem no chat, a minha equipe podia mandar aí para vocês, tá? Esse ovo sorridente, quem tiver a imagem do ovo feliz, por favor, manda, porque eu não pus na apresentação. Ele me disse muita coisa. Então, a gente falou sobre intuição, sobre coisas aqui, etc. Eu tinha um planejamento, tá? Para ninguém achar que eu não tinha um plano de ação, que eu não tinha um business plan, mas eu tinha. Só que eu tinha medo mesmo, assim. Aí o ovo me disse ali, né? Aquela coisa que não deveria acontecer, mas abriu, ele sorriu, eu falei, vamos com medo mesmo. Então, em 2016, eu decidi empreender novamente e abri a Tropical Hub, fundei a Tropical Hub com o Bruno, em 2016, né? O Bruno foi chegando aos pouquinhos também, essa é uma história divertida para contar em outro webinar, tá? Mas em 2016 a gente decidiu que nós íamos abrir uma empresa de prestação de serviço HubSpot no Brasil. A gente, infelizmente, deu de cara com uma época muito turbulenta, não sei se todos os empreendedores passam por isso no Brasil, mas assim, de 2015 até hoje a gente só tem visto turbulências políticas, econômicas, etc. Então eu tinha muitos sonhos, mas eles iam sendo super iam se apresentando diferentes à medida que a gente teve impeachment, que a gente teve uma alta muito expressiva do dólar. Então, essa parceria com a HubSpot, ela poderia ter sido minada. Eu queria deixar isso bem claro, mas ela não foi. No final das contas, enquanto a gente viu outros players assim desistirem da sua jornada só de parcerias, às vezes não somente, mas assim, desanimarem com tudo que estava acontecendo no Brasil, a gente não desanimou. Então, desde 2016, coloquei aqui para vocês, a gente começou treinando agências que iam prestar serviço HubSpot, nós não tínhamos networking no mercado com o cliente final, a gente sabia falar muito do serviço prestado, né, de HubSpot. Em 2017, uma grande empresa procurou a gente para um contrato grande, esse cliente, que é Latam, inclusive é uma empresa global, Latam, mas ela acabou abrindo para a gente a operação da Tropical Hub de execução mesmo.
Então, vamos dizer assim que o nosso primeiro funcionário da empresa veio em 2017, depois dos prestadores de serviço, eu e Bruno, que era uma consultoria, tá? Então, vamos considerar em 2017 a gente tinha Inbound Marketing Services, aí eu misturei o português e o inglês, porque tá em inglês isso aqui, mas já em 2018 a gente já tinha, tudo que a HubSpot lança, a gente aprende muito rápido, a gente tem essa dedicação ao aprendizado do que a HubSpot lança, mas a gente já tinha tudo em CMS, lançamento, já tinha mais soluções no HubSpot, soluções de sales também. Em 2000, e já tinham mais, a gente virou o HubSpot User Group do Brasil, o único grupo de usuários HubSpot no Brasil, fazendo eventos em 2019, 18 já. Em 19 concretizamos. Você veio em 2019, falando nisso? Não lembro agora. 18 ou 19? 19. 19? Sim. 2019. Os eventos, eu acho que a gente foi chamado de Super Hug, que são os eventos maiores da HubSpot no mundo, né? As cidades que promovem os eventos maiores. Nós sempre tínhamos, assim, de 250 inscrições a 100 pessoas presencialmente nos eventos. Super legal para o nosso desenvolvimento em HubSpot. Fomos evoluindo e conquistando essa cadência com o nosso principal parceiro, que é a HubSpot. E aí, em 2021, a gente ganha um prêmio de reconhecimento de um case muito interessante, que a gente ganha um prêmio Latam. Isso para a gente é muito simbólico, né? Para nós que estamos aqui numa jornada de prestar um bom serviço, etc., nem sempre a gente está prestando atenção na premiação. A gente quer, mas é difícil a gente prestar atenção em tudo isso, né? E o prêmio chegou também. Mas nós fomos conquistando muitos títulos, perdão, e aí no próximo a gente fala. Isso representa um super crescimento para a gente como empresa, né? Então, aqui à frente da decisão de gestão, eu tenho decisões financeiras a tomar, eu tenho decisões estratégicas a tomar, etc., mas a gente acredita que a gente tem feito um excelente desenvolvimento. Aquele número inicial lá, todo mundo pediu para eu explicar, falar, nossa, você cresceu 358%, é a mudança que a gente teve de persona, vamos chamar de mercado, onde a gente deixa de atender agências e a gente atende o cliente final da HubSpot, né? As empresas que vão usar o HubSpot. Enfim, a gente tem crescido muito, mesmo em pandemia, a gente desesperou, talvez como muitos dos empreendedores brasileiros. E essa é a história da Tropical Hub em números. Mas eu quero falar uma outra coisa para vocês. Então, no próximo slide, a gente tem aí um momento onde a gente diz assim, né? Tudo tá bonito ali naqueles slides, a Cris está linda naquele slide em preto, minha equipe de design arrasou, eu achei. Mas acontece o seguinte, é um webinar que vai falar um pouco sobre o desafio. E eu pensei muito quais eram os meus maiores desafios. Mas dos últimos 25 dias, desde o dia do convite de vocês, eu fiquei pensando, qual é o meu maior desafio na liderança feminina? Porque eu queria responder. Dá que alguém no chat faz essa pergunta, eu quero responder, tá? Não faz não, que eu já tenho resposta, gente. Eu já fiz o slide ali, peraí. Então, o próximo slide, ele diz o seguinte, meu maior desafio foi quebrar o preconceito. Foi muito difícil quebrar o preconceito nessa jornada. E aí eu queria explicar isso para vocês, eu vou tomar a liberdade de vir mais pertinho aqui e de agora fazer uma história um pouco mais pessoal para vocês. Quebrar o preconceito no ambiente de trabalho é muito difícil. E não interessa agora se a gente está falando de etnia, faixa etária, de gênero. É muito difícil e todas as outras coisas que a Raquel já apontou. Então, como líder aqui na Tropical, o meu desafio é não deixar o preconceito correr nas veias de ninguém aqui dentro, o que já é muito difícil. Porque a gente tem, na Tropical, estou trazendo só para vocês o meu cenário, a gente tem aqui 5 gerações trabalhando juntas. Eu tenho pessoas de 20 e 20 e poucos e 20 e tantos, 30, 40, 50 e 60, e beirando os 70, né? Não se manifeste aí, que eu vi que está no chat também, não precisa levantar a mão, quem sabe disso, mas se quiser, levanta. A grande questão é que a gente tem uma diversidade muito grande aqui dentro. Locais diferentes de trabalho, a gente tem posições remotas, a gente tem posições no interior, a gente tem pessoas muito diferentes, porque a minha grande dificuldade como liderança é respeitar as pluralidades. A gente não vai sobreviver como empresa num mundo que não seja plural, num mundo que não aceite as pessoas como elas são, porque elas não vão aceitar a gente. Recentemente, eu fiz uma entrevista de emprego, eu achei um barato, eu adorei.
a pessoa me entrevistou. Quando ela me entrevistou, eu quase caí da cadeira, porque, na verdade, o que acontece aqui, né? O RH tem o seu protocolo, faz tudo isso, mas quando a pessoa, pela primeira vez, me entrevistou, eu vi que eu não era o centro das atenções. As pessoas escolhem vir aqui trabalhar também com a gente. Elas têm que escolher, porque senão fica uma relação desigual. Aí também nós não estamos falando da igualdade, né? Então, quebrar o preconceito aqui dentro é o meu maior desafio, tem sido o meu maior desafio. Eu não vou falar, né? Aí vamos chegar aqui, não vou falar que tem sido fácil, mas chegar aqui numa posição onde 85,3% da equipe é de mulheres, né? E 77 estão em cargo de liderança, eu vou falar que foi a HubSpot que me fez, foi esse convite que me fez refletir sobre isso. Eu não tinha levantado esses dados. A gente faz o organograma, trabalha, acompanha o HubSpot, fica lá aprendendo a ferramenta o tempo todo, fica desenvolvendo, atendendo o cliente que está em dor, né? O nosso cliente tem muita dor, etc., de transformação digital, a gente tem que correr. Eu não tinha parado para pensar que a nossa equipe tinha essa composição, até vocês me convidarem, por isso que foi uma grande reflexão, né? Então, chegar até aqui foi muito, muito importante para a gente. Eu vou explicar agora, vou contar um caso pessoal para vocês, e eu tomei muito a liberdade de dividir isso, pensei muito sobre isso, se eu dividiria ou não, mas eu achei que por tudo que a gente está falando, por tudo que foi trazido até então, nessa jornada do convite para participar, valeria muito a pena. Então, se vocês me derem licença, eu vou contar um capítulo pessoal, né? Eu sou uma empreendedora nata, porque nasci numa família super empreendedora. Meus pais, meus tios, meus avós, todo mundo gosta de empreender, então a gente tem muita dinâmica de empreendedorismo. Mas, no geral, a gente fica dentro das empresas familiares, né? A gente circula profissionalmente dentro das empresas familiares. E aí, com 19 anos, eu me arrisquei para uma empresa que não era familiar. Então, eu tive uma liderança, um homem, e numa discussão onde eu tive voz, ele me agrediu fisicamente. É o que eu posso dizer para vocês. Com muita tristeza no coração, eu refleti muito se eu ia compartilhar isso. Mas eu achei que era importante trazer isso para vocês. Fora do meu ambiente de proteção, eu tive uma agressão física de uma liderança masculina. E dos 19 para cá, eu tentei não fazer isso nem com ninguém, lógico, né? Mas eu tentei me recuperar. Cadê? Quem falou da terapia era a Débora, não sei, do chat, mas assim, eu faço 20 anos de terapia, acho terapia fundamental para todo mundo, mas eu tenho certeza que eu poderia ter economizado menos tempo de terapia e investimento se eu não tivesse passado por isso, né? E foi uma agressão forte, não foi uma agressão leve, não foi uma agressão assim, você é isso, você é aquilo, não, foi uma agressão física. Então, por muito tempo, eu passei tendo medo de ter lideranças masculinas. Eu não pude lidar com lideranças masculinas facilmente. Então, esse surgimento depois da crise, onde eu não tenho medo, né? Aí, muito bem, Hack, nós estamos assim, adorei. É a Hack ou a PM que está aqui? Fez eu celebrar muito ser mulher. Obrigada. Fez eu celebrar muito a minha identidade, demorou para isso acontecer, mas hoje eu celebro muito e eu peço muito que a gente quebre o preconceito. Eu só sofri agressão porque eu tinha a cabeça pensante, eu tinha voz, porque na minha família eu tenho voz. A minha família super respeita a minha voz. Os meus ambientes, eles respeitam a minha voz. Então, como que pôde eu ir para um ambiente externo, querer mostrar para o mundo que eu tinha inteligência, porque a gente tem esse medo, né, gente? Se alguém aqui trabalhar em empresa familiar, levanta a mão aí, porque a gente tem medo de não ser validada, né? E aí eu fui para um externo, e aí não fui validada, a gente teve uma outra cenário ainda. Então, hoje, eu celebro muito. Hoje é um dia que a gente está lançando essa campanha, a Tropical Hub, explicando aqui para vocês, Celebrate You, onde a gente não quer o preconceito de nada que acontece aqui. Lógico, o Dia das Mulheres é muito emblemático, né, para a gente, ainda mais com esse tamanho de população feminina que tem aqui, mulheres super talentosas, mas nós não negamos a intuição, nós não negamos aqui a coragem. A gente nunca torce o nariz para quando alguém fala assim, acho que eu não estou achando que isso aqui... O acho é bom aqui. Acho porque vem com benchmark depois. Não tem uma mulher que não traga um benchmark aqui depois. Mas assim, eu acho que é uma coisa importante. A coragem, a empatia, a intuição e todos os outros, as outras reticências, não sei, né? Que vem junto com todas as palavras que estão
perto do feminino, eles são muito bem-vindos. Aqui a gente tenta ter uma empresa plural, né? É um pouco fácil de falar, deixa eu até falar para vocês, nós somos um grupo de quase 50 pessoas, tá? Hoje é uma coisa que a gente fez para vocês aqui, um GIF de uma parte da equipe que estava aqui, essa veio direto de hoje aqui para vocês, onde a gente quer sim quebrar o preconceito, porque as mulheres aqui são super validadas. Mas eu preciso contar uma coisa dos homens, porque se eles estiverem me assistindo, eles também não vão me perdoar depois, tá? A gente tem muita gentileza nesse ambiente de trabalho. Os homens são gentis. Eles são tão bons quanto. Olha que interessante falar essa palavra, tão bons quanto, tão legais quanto, tão gentis quanto. E se a gente precisar de uma ajuda aqui, não tem um que não levante a mão. Pode ser de desenvolvedor, a financeiro, a analista, e levanta a mão e fala, você quer um café? Hoje é um desafio. E a gente não tem essa competitividade que quer eliminar uma coisa em prol da outra, né? Em prol, não sei se fala assim, agora eu dei uma confundida. Mas a gente não tem essa disputa aqui de poderes. Isso é muito importante no ambiente competitivo que a gente vive já lá fora, mas dentro do ambiente corporativo a gente não consegue levar uma empresa dessa maneira, né? Então, como a Tropical Hub chegou até aqui com esse crescimento que eu mostrei para vocês, e foi um crescimento, a gente ainda não tem aportes, a gente não abriu isso ainda, nós estamos crescendo assim, a gente vende mais, a gente contrata mais, a gente faz mais e etc. Então, começamos com 2 pessoas, hoje estamos aí com quase 50, né? 50 pessoas especializadas, pessoas com muita vontade de fazer, e uma taxa de... Eu não gosto de falar essa palavra muito, eu vou pedir perdão para vocês. Eu sei que é uma palavra do corporativo, etc., mas eu não gosto de falar de turnover dessa forma, porque todo mundo que às vezes tem que deixar uma parceria com a gente profissional, por ser uma empresa afetiva, eu vou chamar assim a nossa empresa, tá? Uma empresa afetiva, ela não é um turnover para a gente, entendeu? É realmente uma falta. Então, assim, não é uma coisa de falar assim, a gente só está substituindo um turnover, nossa, que turnover alto. Não penso nada disso. O que eu penso é o seguinte, eu adoraria que as pessoas realizassem projetos com a gente. Eu adoraria que as pessoas ficassem aqui por um tempo longo, onde elas tivessem também realização profissional. Um turnover curto, como o pessoal fala de mercado, eu faço muita mentoria, coaching, etc. E aí todo mundo está preocupado com o meu turnover. Eu estou preocupada de não finalizar os projetos. As pessoas irem embora aqui sem a maturidade para ir para o mercado. Eu tenho uma linguagem aqui, se alguém já passou por isso aqui, pode falar no chat também. Se você receber uma proposta, não quero que ninguém saia, queria amarrar todo mundo na cadeira aqui. Mas se acontecer algum dia de ter uma proposta profissional muito legal, eu acho que a gente tem que aprender a conduzir as pessoas. Eu faço o lanchinho do primeiro dia de trabalho, entendeu? No sentido de, é uma jornada que a gente vai compartilhar juntos e nós vamos caminhar juntos. Então, para que a gente tenha esse acordo, de novo, igual, de partes iguais, a gente precisa começar com a quebra de preconceito. Começa lá do dia que a pessoa entra aqui. No dia que a gente vai servir um café, a gente pergunta para o coleguinha, independente de quem ele é, você quer um café? Né? Aqui a gente tem a brincadeira do café, a gente te pergunta, será que alguém vai oferecer um café para a gente? E acontece. Então, quebrar o preconceito é muito mais que isso. E aí, no final, já estou chegando, acho que ao finalzinho aqui dessa minha fala, a gente tem uma empresa super colorida, plural, linda, no sentido de afetividade. Eu amo vir trabalhar, eu escuto isso de muita gente que trabalha aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, eu amo acordar para vir trabalhar e etc. A gente tem energia, porque a gente tem outros desafios na vida, né? E ter energia para trabalhar é muito importante. Mas, se houver preconceito, se houver discriminação de alguma parte, a gente não vai ter essa energia, porque a gente vai se defender do preconceito dentro do ambiente de trabalho. Então, hoje, assim, por mim, pelas minhas amigas de infância, que são mulheres incríveis, pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pelas minhas tias, todo mundo que eu assisti, eu super hoje agradeço a oportunidade de estar aqui, pela Pam, pela Hack, por todo mundo que está no chat. Eu amo, eu estou muito feliz de ter feito essa jornada com vocês até aqui, e vocês super movimentaram o nosso mundo, e por isso tudo a gente é muito grato. Obrigada, galera.
Ai, que coisa mais linda! Meu Deus, gente, que felicidade estar aqui compartilhando todos esses exemplos, todos esses aprendizados, todas essas histórias tão maravilhosas, tão inspiradoras, tão incríveis. Mas agora, gente, agora eu acho que é hora de passar a bola para a galera do chat, né? O que vocês acham? Vamos de perguntas e respostas? Vamos ver quem que está querendo compartilhar umas histórias por aí, quem que tem dúvida, quem que quer compartilhar algum fato engraçado, alguma experiência, alguma coisa. Manda aí, galera do chat, o que que nós temos? Cris, a Débora perguntou como você conheceu a HubSpot. Débora, essa é uma pergunta muito boa. Ela dá uns minutinhos aqui. Débora, eu conheci a HubSpot porque eu contratei a plataforma em 2011. Eu era gerente de marketing, eu contratei. Eu tenho uma folha, né, de papel assinada, assim, contrato com a HubSpot. Achei esse dia porque eu mudei de casa. Então, em 2011, eu conheci a HubSpot porque assinei um projeto. Eu trabalhava no terceiro setor. E a gente fez um projeto social com a HubSpot. A HubSpot tinha muito essa cadência naquela época onde social media era um pouco, o investimento era mais baixo do que todos os outros marketings tradicionais. E eu era gerente de sustentabilidade e marketing de uma empresa. Então, acabei conhecendo a HubSpot ali. De lá para cá, eu me apaixonei e fui vindo. Então, a HubSpot, para mim, é desde 2011, Débora. Perfeito, nossa, bastante tempo. A Aline Brandão perguntou, Cris, qual foi o maior desafio quanto mulher nessa jornada empreendedora da Tropical Hub? Bom, muito bom. É o seguinte, é um pouco difícil, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, eu já acabei a fala, né? Deixa eu dar uma respirada aqui. É o seguinte, é difícil sim, Aline, entrar em reuniões onde a gente não esperam que mulheres falem de resultados, isso é muito interessante, tá? Para mulheres aqui que expressam resultados em várias coisas, eu entro em muita reunião e como eu tenho, assim, às vezes eu entro com o Bruno, né, porque nós somos sócios, a gente faz áreas diferentes, muitas vezes eles endereçam o resultado para o Bruno, eu acho tão interessante, eles estão perguntando para mim a parte, assim, eles endereçam o olhar, né, ou algumas perguntas que são mais de parte emocional para mim, e aí quando eles querem endereçar performance ou habilidades técnicas, eles olham para o Bruno, né? Eu acho isso muito interessante, eu quase vou na frente do Bruno e faço assim, ó, e lá, assim, e eu vou no sentido, desculpa, é uma interpretaçãozinha básica, pra vocês entenderem, é dramático, entendeu? Por quê? Ó a Leti aí, ó, a Leti entrou no chat e deu um kkk, deixa eu explicar, a Leti arrasando em desenvolvimento e tecnologia. Então, o que acontece com a gente aqui? Se ela tiver, às vezes, com um homem, né, pode ser que as pessoas enderecem ao masculino, é isso que eu queria falar, né? E muitas vezes comigo acontece isso, então tem vezes que eu tenho que me jogar na frente dele e falar, é comigo que eu respondo certas coisas, eu vou falar de taxa disso, eu vou falar de conversão, eu vou falar de performance, eu vou falar de dashboard, deixa comigo, entendeu? É isso. Perfeito. Acho que deu, né, Aline? Acho que deu, vamos lá. Eu não consegui ver o nome, mas FRCEL perguntou, hoje ouvi em uma palestra que algumas empresas estão treinando a gentileza, o que você acha? Achei curioso. Isso é comigo? É para mim ou para a Hack essa? Acho que Acho que eu vou falar, gente, eu acho que existem algumas coisas na vida que a gente aprende dentro de casa, né? Então, treinamento de gentileza, para mim, é uma questão um pouco a mais, assim. Acho que vai além de qualquer coisa do que a gente falou aqui hoje. Acho que eu não vejo muito. Eu não sei, eu não vejo muita necessidade disso, porque se você tem que estabelecer um treinamento para ensinar as pessoas a serem gentis, eu acho que existem outros problemas mais sérios para serem tratados. Isso é uma boa observação. Eu acho que tem, assim, gentileza realmente você é de casa, né? De berço, né? Gentileza é muito de berço. Mas eu entendi aqui, eu tive pessoas gentis, gente não muito gentil, tal, etc. Então, a gente tem eu tive uma percepção. Ensinar não dá, Hack, estou com você. Mas dá para a gente avaliar. Então, eu queria dizer o seguinte, gentileza talvez a gente não possa treinar, mas a gente pode avaliar.
e você pode decidir se na sua empresa isso é muito importante. Aqui na Tropical, gentileza é muito importante. É mais respeito e gentileza é item 1 de algumas coisas. Você pode ter habilidade técnica e tal, mas gentileza e respeito provavelmente vão guiar a sua jornada conosco, por exemplo. Então, eu acho que algumas empresas elas conseguem avaliar hoje níveis de gentileza. É isso. Perfeito. Alguém teria outra pergunta? Perguntaram quais são os nossos contatos no LinkedIn e no Insta. Eu estou tentando pegar o meu aqui, mas eu vou colocar o meu nome e o último nome. E sobrenome. Vocês podem me achar por lá. Vocês também podem fazer o mesmo. O que vocês acham? Eu queria Assis no LinkedIn também. Eu sou Raque Curvelo everywhere. Em todos os lugares. Né? Então, @Raque Curvelo, vocês me acham em todas as redes sociais, inclusive aquelas que vocês não estão ainda. Aí, pronto, consegui digitar e falar ao mesmo tempo. Foi curto, mas deu aqui para mim. Aí. Perfeito. Acho que é isso. E, gente, isso. A gente teve um bate-papo muito bom, né? Passou rápido. Querendo ver aqui a hora. Passou bem rápido. Estou super feliz. Acho que foi um bate-papo super bacana. Eu queria agradecer todo mundo que está no chat, todo mundo que participou hoje com a gente aqui. A gente vai mandar depois do evento, amanhã à tarde, a gente manda para vocês a gravação completa do evento, os slides e um formuláriozinho com pesquisa de satisfação também, porque, né, é importante a gente saber se vocês gostaram mesmo ou se vocês só estão dando um boost aqui no nosso ego, no chat. Então, opinião sincera, anônima. Para a gente fazer mais webinars, para a gente fazer mais eventos para a comunidade brasileira. Para a gente, né, tá ligado no que vocês querem ver da gente, que tipo de conteúdo que a gente pode oferecer para a comunidade brasileira HubSpot. E queria agradecer, Cris, muito obrigada pela tua participação, por tirar esse tempo para compartilhar essas experiências, esses aprendizados, essas lições de vida com a gente aqui, muito inspirador. Pam, muito obrigada pelo controle aí no chat. Pessoal do chat, muito obrigada por tudo. E, nossa, é isso, gente. É isso, e um ótimo dia para todo mundo. Um feliz dia, né, de celebração. Um beijo para vocês. Feliz dia da mulher para todo mundo. Obrigada a todo mundo pela participação. E até o próximo. Até o próximo. Obrigada, muito obrigada.